Até hoje é muito difícil, né, deixar meu filho em casa. Mas eu encaro isso, eu estava conversando com você aqui um pouquinho antes, em relação a se doar para outra pessoa, né? Eu trabalhei até meia hora antes de romper a bolsa e voltei com 15 dias de cesárea. Com 15 dias de cesárea eu estava fazendo um parto normal de uma paciente minha, eu posso provar para vocês. E assim, tem muita gente que fala assim, nossa, mas não precisava disso, seu marido é médico, não precisava disso, mas é uma questão minha também, né, de servir, de ser útil para alguém. Não é fácil, né, já tive muitas crises de ansiedade, de talvez deixar o meu filho em casa, né, mas eu escolhi e eu amo o que eu faço. Eu não me vejo em outro trabalho. Eu não me vejo em casa, né? Porque eu admiro muito quem consegue ser mãe totalmente. Eu acho maravilhoso. Eu queria muito, mas eu gosto do que eu faço. Então, assim, pelo Joaquim, pela minha família. Muito bom. E colocando aqui essa rotina de mãe, médica, vamos entender como que você fez para lidar. Eu falo porque muitas outras mulheres também vão se identificar. Tem muitos profissionais autônomos que vão ter filhos, às vezes empresários, empreendedores, pessoas que não dá para tirar o tempo que teoricamente seria, fica 6 meses você está de licença maternidade, ou 9 meses, ou 1 ano, dependendo da licença. Como que foi essa rotina para você, depois ter que voltar e com o Joaquim? Fala um pouco. Foi bem difícil. Até hoje é muito difícil, né, deixar meu filho em casa. Mas eu encaro isso, eu estava conversando com você aqui um pouquinho antes, em relação a se doar para outra pessoa, né? Eu trabalhei até meia hora antes de romper a bolsa e voltei com 15 dias de cesárea. Com 15 dias de cesárea eu estava fazendo um parto normal de uma paciente minha, eu posso provar para vocês. E assim, tem muita gente que fala assim, nossa, mas não precisava disso, seu marido é médico, não precisava disso, mas é uma questão minha também, né, de servir, de ser útil para alguém. Não é fácil, né, já tive muitas crises de ansiedade, de talvez deixar o meu filho em casa, né, mas eu escolhi e eu amo o que eu faço. Eu não me vejo em outro trabalho. Eu não me vejo em casa, né? Porque eu admiro muito quem consegue ser mãe totalmente. Eu acho maravilhoso. Eu queria muito, mas eu gosto do que eu faço. Então, assim, pelo Joaquim, pela minha família também. Eu tenho uma visão. Tem gente que pode me achar um pouco maluco, mas essa é a minha visão. Que todo profissional autônomo, todo empreendedor, ele tem de ser alguém que pense em servir outras pessoas. Exatamente. Senão a conta não fecha. Eu tenho que pensar qual problema eu soluciono, como eu vou servir melhor as pessoas. E até pegando aqui, você pega casos, tem bilionários. O Elon Musk, um exemplo aqui. Ele chegou, teve uma época que ele vendeu empresas por bilhões de dólares. Ele pegou esses bilhões de dólares e foi, eu vou lançar foguete no espaço. Para que ele vai mexer com aquilo? Você pensa, não é mais sobre o dinheiro simplesmente, é sobre o que eu quero construir, o que eu estou fazendo a diferença nesse mundo aqui para que o mundo se torne um pouco melhor através do meu trabalho, daquilo que eu posso fazer. E me fala aqui, o que você traria de recomendações para a mãe se organizar quanto à rotina para esses casos, principalmente esses profissionais autônomos, pode ser outro médico, pode ser um enfermeiro, pode ser um psicólogo, ou qualquer profissão, um advogado, que pensa assim, nossa, eu preciso voltar, o que você recomendaria para dar uma ajuda? Então, Romane, eu tive muita sorte, né, que eu tenho minha mãe para me ajudar, então eu não tive muito que terceirizar muito a minha maternidade, né, ela... Até hoje, graças a Deus, eu tenho ela a qualquer momento que eu precisar. Por isso que eu trabalho do jeito que eu trabalho hoje. E é se programar, né? Se programar, porque vai ser um período aí que você vai ter que ficar à mercê de abdicar de muitas vontades, de abdicar de muitas coisas que você gosta, né? Para um tempo para maternidade, né? Pelo menos, sei lá, os 3 primeiros meses são muito importantes na vida do bebê. Você tá podendo ver aí na época do Ravizinho, tanto que é importante estar junto, né? De amamentar, de fazer a rotininha, né? E depois voltar para o emprego também sem muita culpa. Que saber que aquele trabalho que você está fazendo, por exemplo, hoje eu trabalho para dar um futuro melhor para o meu filho, e ele, tenho certeza que quando o Joaquim crescer, que ele fala assim, minha mãe é Eduarda, ele vai ouvir falar bem de mim e vai ter orgulho da mãe que teve. Apesar de que eu tento estar mais presente possível em todas as épocas importantes da vida dele, né? Claro que às vezes outra a gente falha, não tem como, mas saber que aquele
dia de falha é em prol de ajudar a outra pessoa. Né? Que aquela outra pessoa precisa de mim. Uma coisa legal que você falou isso, olha, que eu quero dar um futuro melhor para ele. Sabe uma coisa que eu penso sobre isso? Eu não penso nem que é só um futuro melhor, não é só financeiramente. Não é só financeiro. É sobre princípios. Exatamente. Eu vou trazer um exemplo. Se ele visse a mãe dele o tempo todo só dentro de casa, sem fazer nada, ele está aprendendo alguma coisa sobre qual o papel da mulher, o que é uma mulher, os princípios de como ele deve se comportar. A partir do momento que ele vê você servindo outra pessoa, ajudando, ele pensa, eu também posso servir, eu também posso fazer a diferença. Minha percepção é que, de alguma forma, você ajuda na construção do caráter enquanto você serve outras pessoas. E, por exemplo, eu sou muito grato ao trabalho que você fez, que foi maravilhoso ali, não só durante o parto, mas todo o processo antes, depois. Eu acho que é essencial ter um bom profissional. E fala um pouco mais, essa parte, principalmente na psicologia, a gente tem muita clareza disso, mas tem muita gente que pode não ter essa clareza. A importância até do vínculo do profissional, de começar o pré-natal, porque tem pessoas que pensam assim, eu vou chegar lá e qualquer médico que for, tá bom. Me fala uma importância desse vínculo do profissional com o paciente. A paciente se sente muito segura, né? De ter aquele médico que fez o pré-natal com ela no dia do parto. É claro que muitas vezes acontecem algumas intercorrências, né? Que a gente não vai poder estar no dia, né? Eu já tive pacientes... Esse final de semana mesmo eu tive paciente que eu não pude estar no dia do parto. Lá na nossa maternidade, a gente criou-se um plantão, um grupo, onde todos os médicos falam a mesma língua. Então, um exemplo, minha paciente foi para o pronto-socorro, um trabalho de parto, eu orientei. Chegou lá, ela encontrou pessoas que fizeram do dia dela um dia lindo também. É claro que talvez ela ficaria mais segura se eu estivesse lá, né? Mas saber que... Porque hoje, a pessoa que quer parto normal, ela é muito taxada, assim... não, mas se demorar muito tempo, eu vou te fazer uma cesárea. Mas se acontecer isso, eu vou te fazer uma cesárea. Então, ela já vai com muitos medos. E né? Muitas vezes o próprio médico que pensa um pouco diferente do que você trouxe aqui, se tem qualquer coisinha, não vamos para cesárea mesmo. Para cesárea. E aquele vínculo que a gente constrói durante o pré-natal, a questão é o seguinte, lá no dia do parto da Lorena, se eu falasse para você, Romane, a partir de agora não é seguro, nós vamos para uma cesárea. A gente iria para cesárea. Na hora, mesmo querendo muito um parto normal. Então, isso faz toda a diferença, de se sentir segura, né? Principalmente para uma paciente que quer parto normal, que saber que talvez a gente indicar uma cesárea não é por comodismo do médico, né? Porque realmente precisa, porque graças a Deus cesárea salva vidas, igual eu já falei. Então, faz toda a diferença ter naquele dia do parto uma pessoa de confiança. E isso que você falou é muito importante, pelo fato de que, dependendo, sem esse vínculo, se outro médico falando, eu poderia falar, Será que ele está fazendo isso não é por comodidade dele ou alguma coisa? Se não tem esse vínculo, essa confiança, eu acho que faz... Só que uma coisa legal que vocês fazem é trazer pessoas que trabalham baseado nos mesmos princípios. Isso até deixa o paciente um pouco mais seguro também.